Capítulo 1. Nota introdutória, por Jonathan Edwards. David Brainerd nasceu a 20 de abril de 1718 em Haddon, Connecticut. Seu pai chamava-se Ezequias Brainerd, um advogado, e sua mãe, Dorothy Hobart, que era filha do pastor Jeremias Hobart. Ele foi o terceiro filho de seus pais, que tiveram 5 filhos e 4 filhas. O filho mais velho foi um respeitável cidadão de Haddon. O segundo foi o pastor Neemias Brainerd, um digno ministro em Eastbury, Connecticut. O quarto, o Sr. John Brainerd, que substituiu a seu irmão David como missionário entre os índios. Foi pastor da mesma igreja dos índios crentes de New Jersey. E o quinto foi Israel, posteriormente estudante do Yale College, e que faleceu pouco depois de seu irmão David. A mãe deles, depois de ter vivido por cerca de 5 anos como viúva, morreu quando o personagem central destas memórias tinha cerca de 14 anos de idade. Assim, em sua juventude, Brainerd ficou órfão de pai e mãe. A seguir, transcrevo o relato que ele fez de sua própria pessoa. Primeiro período, do seu nascimento ao tempo em que começou a estudar para o ministério, de 1718 a 1742. Desde bem pequeno fui um tanto sóbrio, inclinado à melancolia, mas não me lembro de qualquer convicção de pecado digna de qualquer observação, até que eu já estava com cerca de 7 ou 8 anos de idade. Então fiquei preocupado com a minha alma, aterrorizado diante da ideia da morte. Fui impelido ao cumprimento de deveres religiosos, mas isto pareceu ser uma ação da melancolia que destruía a minha vontade de brincar. Embora, infelizmente, essa preocupação religiosa fosse apenas passageira, algumas vezes me entregava a orações secretas, e assim vivia, sem Deus no mundo e sem muito interesse até ter mais de 13 anos de idade. Durante o inverno de 1732, fui despertado desse senso de segurança carnal, nem sei dizer direito por quais meios, mas fiquei deveras preocupado diante da prevalência de certa enfermidade mortal em Haddon. Tornei-me frequente, constante e fervoroso em oração e também deleitava-me na leitura, sobretudo do livro do Sr. Janeway, Tolkien for Children, um livro para crianças. Algumas vezes sentia-me muito enternecido diante dos deveres religiosos, apreciando a realização deles, e algumas vezes esperava que tivesse me convertido, ou pelo menos que estivesse num bom e esperançoso caminho para o céu e para a felicidade, sem saber o que era a conversão. Nesta época, o Espírito de Deus trabalhou muito em mim. Eu estava notavelmente morto para o mundo. Meus pensamentos volviam-se quase inteiramente para as preocupações da minha alma, e posso realmente dizer que estava quase persuadido a tornar-me cristão. Fiquei extremamente aflito e melancólico com a morte de minha mãe em março de 1732. Depois disso, porém, meu interesse religioso começou a declinar e pouco a pouco retornei a um considerável grau de segurança própria, embora continuasse fazendo orações secretas. Em cerca de 15 de abril de 1733, mudei-me da casa de meu pai para East Haddon, onde permaneci por 4 anos. Continuava sem Deus no mundo, embora com certa frequência me entregasse a orações secretas. Nunca gostei muito da companhia e das diversões da juventude, mas sei que quando me punha em tal companhia, nunca voltava com tão boa consciência como quando ia. Isso sempre me adicionava uma nova culpa, fazendo-me temeroso de aproximar-me do trono da graça e prejudicava aquelas boas disposições que eu tanto apreciava.
mas infelizmente todas as minhas boas disposições eram apenas justiça própria, não alicerçadas sobre um desejo real pela glória de Deus. Perto do fim de abril de 1737, tendo completado 19 anos de idade, mudei-me para Durham, a fim de trabalhar em meu sítio, onde fiquei por cerca de 1 ano. Frequentemente anelava por uma educação acadêmica. Quando estava com cerca de 20 anos, apliquei-me aos estudos e por esse tempo estava mais do que nunca engajado em meus deveres religiosos. Tornei-me um homem muito rigoroso e vigilante com os meus pensamentos, palavras e ações. Concluí que tinha de ser realmente sóbrio, porquanto tinha resolvido consagrar-me ao ministério, e imaginei que eu me havia dedicado ao Senhor. Em abril de 1738, fui residir com o pastor Fisk de Haddon, com quem continuei morando enquanto ele viveu. Lembro-me de que ele aconselhou-me a abandonar de vez a companhia dos jovens e a associar-me a pessoas sérias e mais idosas, conselho esse que segui. Minha maneira de viver então foi inteiramente rotineira, cheia de religiosidade. Li a minha Bíblia por mais de 2 vezes em menos de 1 ano e passava muito tempo cada dia em oração e outros deveres secretos, dando grande atenção à palavra pregada, esforçando-me ao máximo por retê-la. Tão preocupado estava com os assuntos religiosos que concordei com algumas pessoas jovens em reunirmos-nos aos sábados para exercícios religiosos e julgava-me sincero nestes deveres. Terminadas as reuniões, eu costumava repetir para mim os discursos ouvidos naquele dia, relembrando-os o quanto me fosse possível, embora algumas vezes até tarde da noite. Ocasionalmente, nas segundas-feiras, relembrei-me dos sermões de domingo. Sentia prazer nos exercícios religiosos e pensava seriamente em tornar-me membro de alguma igreja. Em suma, eu tinha uma boa aparência exterior e descansava totalmente no cumprimento dos meus deveres, embora não tivesse consciência disso. Depois do falecimento do pastor Fisk, continuei os estudos com meu irmão. Continuava na prática constante dos deveres religiosos e admirava-me da leviandade dos que professavam-se cristãos, lamentando o descuido deles nos assuntos religiosos. Assim prossegui por muito tempo sobre essa base de justiça própria, e ter-me-ia perdido e condenado inteiramente, não fora a misericórdia de Deus que impediu isso. Em algum tempo, no começo do inverno de 1738, agradou a Deus em um sábado pela manhã, quando eu partia para cumprir meus deveres secretos, dar-me de repente um tal senso de meu perigo e de sua ira que fiquei admirado, e logo desapareceram minhas confortáveis disposições anteriores. Diante da visão que tive de meu pecado e vileza, fiquei muito aflito durante todo aquele dia, temendo que a vingança de Deus em breve me alcançaria. Senti-me muito abatido, mantendo-me solitário. Cheguei a invejar a felicidade das aves e dos quadrúpedes, pois não estavam sujeitos àquela miséria eterna, como evidentemente eu via que estava sujeito. E assim ia vivendo dia a dia, frequentemente em grande aflição. Às vezes parecia que montanhas obstruíam minhas esperanças de misericórdia, e a obra de conversão parecia tão grande que pensei que nunca seria o objeto dela. No entanto, costumava orar, clamar a Deus e realizar outros deveres com grande ardor. Assim, esperava por alguns meios melhorar a minha situação. Por centenas de vezes renunciei a todas as pretensões de qualquer valor em meus deveres, ao mesmo tempo em que os realizava, e com frequência confessei a Deus que eu nada merecia pelos melhores deles, a não ser a condenação eterna.
ainda assim tinha uma esperança secreta de recomendar-me a Deus mediante os meus deveres religiosos. Quando orava emotivamente e meu coração, em alguma medida, parecia enternecer-se, esperava que por causa disso Deus teria piedade de mim. Nessas ocasiões havia alguma aparência de bondade em minhas orações e eu parecia estar lamentando pelo pecado. Em alguma medida aventurava-me na misericórdia de Deus em Cristo, como eu pensava, ainda que o pensamento preponderante, o alicerce de minha esperança, era alguma imaginação de bondade em meu enternecimento de coração, no calor de meus afetos e na extraordinária dilatação de minhas orações. Havia momentos em que a porta me parecia tão estreita que eu a via como impossível de entrar, mas noutras ocasiões lisonjeava-me dizendo que não era assim tão difícil, e esperava que por meio da diligência e da vigilância acabaria conseguindo. Algumas vezes, depois de muito tempo em devoções e em forte emoção, achava que tinha dado um bom passo na direção do céu e imaginava que Deus fora afetado assim como eu e ouviria tais sinceros clamores como eu o chamava. E assim por várias vezes, quando me retirava para a oração secreta em grande aflição, eu voltava confortado e desta forma procurava curar a mim mesmo com meus deveres. Certa ocasião, em fevereiro de 1739, separei um dia para jejum e oração secretos e passei aquele dia em clamores quase incessantes a Deus, pedindo misericórdia para que Ele me abrisse os olhos para a malignidade do pecado e para o caminho da vida por meio de Jesus Cristo. Naquele dia Deus agradou-se em fazer para mim notáveis descobertas em meu coração. No entanto, continuei confiando na prática dos meus deveres, embora não tivesse nenhuma virtude em si, não havendo neles qualquer relação com a glória de Deus, nem tal princípio em meu coração. Contudo, aprouve a Deus naquele dia fazer de meus esforços um meio para mostrar-me em alguma medida minha debilidade. Algumas vezes eu era grandemente encorajado e imaginava que Deus me amava e se agradava de mim, e pensava que em breve estaria completamente reconciliado com Deus. Mas tudo isto estava fundamentado em mera presunção, surgindo da ampliação nos meus deveres, ou do calor das afeições, ou de alguma boa resolução ou coisas similares. E quando às vezes grande aflição começava a surgir baseada na visão da minha vileza e incapacidade de livrar a mim mesmo de um Deus soberano, então costumava adiar a descoberta como algo que não podia suportar. Lembro-me que certa vez fui tomado por uma terrível dor de aflição de alma. A ideia de renunciar a mim mesmo, permanecendo nu diante de Deus, despido de toda bondade, foi tão temível para mim que estive pronto a dizer como Félix disse a Paulo: "Por agora podes retirar-te." Assim, embora diariamente anelasse por uma maior convicção de pecado, supondo que tinha de perceber mais do meu temível estado para que pudesse remediá-lo, quando as descobertas do meu ímpio coração foram feitas, a visão era tão aterradora e mostrava-me tão cristalinamente minha exposição à condenação que não podia suportá-la. Eu constantemente esforçava-me por obter quaisquer qualificações que imaginava que outros obtiveram antes de receber a Cristo, a fim de recomendar-me ao seu favor. De outras vezes sentia o poder de um coração empedernido e supunha que eu mesmo tinha de ser amolecido antes que Cristo me aceitasse. E quando sentia quaisquer enternecimentos de coração, então esperava que daquela vez a obra estivesse quase feita. E, portanto, quando a minha aflição permanecia,
eu costumava murmurar contra a maneira como Deus lidava comigo e pensava que quando outros sentiam seus corações favoravelmente amolecidos, Deus mostrava-lhes sua misericórdia para com eles, mas a minha aflição ainda permanecia. Às vezes ficava desleixado e preguiçoso, sem quaisquer grandes convicções de pecado, e isso por considerável período de tempo. Mas depois de tal período, algumas vezes as convicções me assediavam mais violentamente. Lembro-me de certa noite em particular, quando caminhava solitariamente, que delineou-se diante de mim uma tal visão de meu pecado que temi que o solo se abrisse debaixo de meus pés e se tornasse a minha sepultura, mandando minha alma rapidamente ao inferno antes que eu pudesse chegar em casa. Forçado a recolher-me ao leito para que outras pessoas não viessem a descobrir minha aflição de alma, o que eu muito temia, não ousei dormir, pois pensava que seria uma grande maravilha se eu não amanhecesse no inferno. Embora minha aflição às vezes fosse tão grande, todavia eu temia muito a perda de convicções e de retroceder a um estado de segurança carnal e a minha anterior insensibilidade da ira iminente. Isto fazia-me extremamente rigoroso em meu comportamento, temendo entravar a atuação do Santo Espírito de Deus. Quando a qualquer momento eu examinava minhas próprias convicções, julgando-as consideravelmente fortes, acostumei-me a confiar nelas. Mas essa confiança, bem como a esperança de em breve fazer alguns avanços notáveis na direção do meu livramento, tranquilizava minha mente e logo tornava-me insensível e remisso. Mas de novo, quando notava que as minhas convicções estavam fenecendo, julgando que estavam prestes a abandonar-me, imediatamente me alarmava e afligia. Algumas vezes esperava dar uma larga passada, avançando muito na direção da conversão, por meio de alguma oportunidade ou meio particular que tinha em vista. Os muitos desapontamentos, as grandes aflições e perplexidades que experimentei deixavam-me em uma horrenda disposição de conflito com o Todo-Poderoso, e com veemência e hostilidade interiores achava falhas em suas maneiras de tratar com a humanidade. Meu coração iníquo por muitas vezes desejava algum outro caminho de salvação que não fosse por Jesus Cristo. Tal como um mar tempestuoso, com meus pensamentos confusos, eu costumava planejar maneiras de escapar da ira de Deus por alguns outros meios. Eu traçava projetos estranhos repletos de ateísmo, planejando desapontar os desígnios e decretos divinos a meu respeito ou de escapar de sua atenção e ocultar-me dele. Mas ao refletir, vi que estes projetos eram vãos e não me serviriam, e que eu nada poderia criar para meu próprio alívio. Isso jogava minha mente na mais horrenda atitude, desejando que Deus não existisse ou desejando que houvesse algum outro Deus que pudesse controlá-lo. Tais pensamentos e desejos eram as inclinações secretas do meu coração, por muitas vezes atuando antes que pudesse dar-me conta delas. Infelizmente, porém, elas eram minhas, embora ficasse aterrorizado quando meditava a respeito delas. E quando refletia, afligia-me pensar que meu coração estivesse tão cheio de inimizade contra Deus, e estremecia temendo que sua vingança subitamente caísse sobre mim. Antes costumava imaginar que meu coração não era tão mau quanto as Escrituras e alguns outros livros o descreviam. Algumas vezes esforçava-me dolorosamente para moldar uma boa disposição, uma disposição humilde e submissa, e esperava houvesse alguma bondade em mim. Mas de repente a ideia da rigidez da lei ou da soberania de Deus irritava tanto a corrupção do meu coração
o qual eu tanto vigiara e esperava ter trazido a uma boa disposição, que tal corrupção rompia todas as algemas e explodia por todos os lados como dilúvios de águas quando destroem uma represa. Sensível à necessidade de profunda humilhação, a fim de ter uma aproximação salvadora, empenhava-me por produzir em meu próprio coração as convicções exigidas por tal humilhação, como por exemplo a convicção de que Deus seria justo se me rejeitasse para sempre e que se Ele concedesse misericórdia a mim seria pura graça, embora primeiro eu tivesse de estar aflito por muitos anos e muito atarefado em meu dever, e que Deus de modo algum estava obrigado a ter piedade de mim por todas as minhas obras, clamores e lágrimas passadas. Eu me esforçava ao máximo para trazer-me a uma firme crença nessas coisas e a um assentimento delas de todo o coração, e esperava que agora eu estaria livre de mim mesmo, verdadeiramente humilhado e prostrado diante da soberania divina. Estava inclinado a dizer a Deus em minhas orações que agora tinha exatamente essas disposições de alma que Ele requeria, com base nas quais Ele mostrara misericórdia para com outros, e alicerçado nisto implorar e pleitear misericórdia para mim. Porém, quando não achava alívio e continuava oprimido pelo pecado e pelos temores da ira, minha alma entrava em tumulto e meu coração rebelava-se contra Deus, como se Ele estivesse me tratando duramente. Mas então minha consciência insurgia-se, fazendo-me lembrar de minha última confissão a Deus de que Ele era justo ao me condenar. E isso, dando-me uma boa visão da maldade de meu coração, jogava-me novamente em aflição. Desejava ter vigiado mais de perto meu coração, impedindo-o de rebelar-se contra a maneira como Deus estava me tratando. E até mesmo chegava a desejar não ter pedido misericórdia com base em minha humilhação, porque desse modo perdera toda a minha aparente bondade. Assim, por muitas vezes, inutilmente imaginava que estava humilhado e preparado para a misericórdia salvadora. E enquanto achava-me nesse estado mental aflito, confuso e em tumulto, a corrupção do meu coração mostrava-se especialmente irritada com as seguintes coisas. Primeira, a rigidez da lei divina. Descobri que me era impossível, apesar de meus extremos sofrimentos, atender às exigências dela. Com frequência tomava novas resoluções e com a mesma frequência as quebrava. Eu imputava tudo à falta de cuidado e à necessidade de ser mais vigilante. Costumava chamar-me de tolo por minha negligência. Mas quando, com uma forte resolução e com maiores esforços e com muita aplicação ao jejum e à oração, descobria que todas as minhas tentativas falhavam, ficava contendendo com a lei de Deus como se fosse estupidamente rígida. Pensava que se ela se estendesse somente aos meus atos e meu comportamento externos, então poderia aguentá-la. Mas descobri que ela me condenava por meus maus pensamentos e pelos pecados do meu coração, os quais eu não podia impedir. Sentia-me extremamente relutante em admitir a minha total impotência nesta questão. Após repetidos desapontamentos, pensava que antes de perecer eu poderia fazer um esforço ainda um pouco maior, sobretudo se estas ou aquelas circunstâncias acompanhassem meus esforços e tentativas. Eu esperava poder esforçar-me mais ardentemente do que nunca se a questão chegasse a tornar-se extrema, embora nunca pudesse achar o tempo para fazer o meu máximo da maneira como tencionava fazer. Essa esperança de circunstâncias futuras mais favoráveis e de fazer algo grande dali por diante
guardava-me de um extremo desespero em ver-me caído nas mãos de um Deus soberano, dependendo exclusivamente de sua graça gratuita e ilimitada. Um outro ponto que me irritava era que somente a fé era a condição da salvação, que Deus não baixaria jamais as suas condições e que Ele não prometia vida e salvação baseado em minhas orações e esforços sinceros, feitos de todo o coração. Aquela declaração de Marcos 16:16, abre aspas, quem porém não crer será condenado, fecha aspas, aniquilava todas as minhas esperanças ali mesmo. Descobri que a fé é um dom soberano de Deus, que eu não poderia obtê-la por mim mesmo, e que não poderia obrigar a Deus a outorgá-la a mim, em troca de quaisquer das minhas realizações. Eu estava pronto a dizer, abre aspas, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Fecha aspas. João 6,60. Não podia suportar que tudo quanto eu tinha feito permanecia como nada, porquanto havia sido muito escrupuloso em meus deveres de forma bem consciente. Tinha sido muito religioso durante tanto tempo e, conforme eu pensava, feito muito mais do que muitos outros que já haviam obtido misericórdia. Eu confessava de fato a vileza de meus deveres, mas então o que os fazia parecerem vis na ocasião era mais os meus pensamentos errantes do que o fato de estar eu todo contaminado como um demônio, sendo corrupta a fonte de onde eles fluíam, de tal maneira que me era impossível fazer qualquer coisa de bom. Por isso eu denominava o que fazia de honestos esforços fiéis, e não podia tolerar que Deus não tivesse feito qualquer promessa de salvação com base neles. Uma outra coisa era que eu não podia descobrir o que era exatamente fé, ou o que era crer em Cristo e vir a Ele. Eu lia os convites de Cristo aos cansados e sobrecarregados, mas não conseguia descobrir nenhum caminho ao qual Ele os direcionava a vir. Pensava que viria alegremente a Cristo se soubesse como, pois pensava que a vereda do dever nunca fora tão difícil. Li o livro do pastor Stoddard, Guia a Cristo, que, conforme penso, foi o feliz instrumento nas mãos de Deus para a minha conversão. Mas o meu coração levantou-se contra o autor, pois embora ele me falasse diretamente ao coração o tempo todo sob convicção, parecendo ser muito benéfico em suas orientações, contudo para mim ele falhava em uma particularidade. Ele não me dizia qualquer coisa que eu pudesse fazer que me levaria a Cristo, mas deixava-me como se houvesse um imenso abismo entre Cristo e eu, sem qualquer orientação sobre como transpor esse abismo. Pois ainda eu não havia sido ensinado eficaz e experimentalmente que não pode haver nenhum caminho prescrito a um homem natural, pelo qual ele possa, por suas próprias forças, obter aquilo que é sobrenatural, e que nem mesmo o mais elevado dos anjos pode dar. Um outro ponto no qual encontrei grande oposição íntima era a soberania de Deus. Eu não podia tolerar que dependia inteiramente da vontade de Deus salvar-me ou condenar-me conforme Ele quisesse. A passagem de Romanos 9, de 11 a 23, era uma constante importunação para mim, sobretudo o versículo 21. Ler ou meditar nesse trecho destruía todas as minhas boas disposições, pois quando pensava que estava quase humilhado, quase resignado, esta passagem resgatava minha inimizade contra Deus. E quando refletia sobre a minha inimizade e blasfêmia interiores que afloravam nesta ocasião, ficava mais temeroso de Deus e distante de quaisquer esperanças de reconciliação com Ele. Isto dava-me uma terrível visão de mim mesmo, e eu temia mais do que nunca ver-me nas mãos de Deus, e cada vez mais sentia-me oposto a submeter-me à sua soberania,
porquanto pensava que ele decretara a minha condenação. Em todo este tempo, o Espírito de Deus operava poderosamente em mim, e eu estava interiormente pressionado a desistir de toda a autoconfiança, de toda a esperança de ajudar a mim mesmo por quaisquer meios ao meu alcance. A convicção sobre o meu estado de perdição era algumas vezes tão clara e manifesta diante de meus olhos que era como se me tivesse sido dito com todas as letras: está feito, é para sempre impossível livrares a ti mesmo. Por 3 ou 4 dias minha alma esteve grandemente abatida. Ocasionalmente, por alguns momentos, parecia-me que estava perdido e condenado, mas então retrocedia imediatamente da ideia, porquanto não ousava aventurar-me nas mãos de Deus como alguém totalmente incapaz, à disposição de sua soberana vontade. Eu não ousava enfrentar aquela importante verdade acerca de mim mesmo, que estava morto em delitos e pecados. Mas quando tinha, em alguma ocasião, como que jogado fora estas visões de mim mesmo, sentia-me aflito por ter novamente as mesmas descobertas de mim mesmo, pois temia deveras ser entregue a Deus para a estupidez irreversível. Quando pensava em adiar a questão para um tempo mais conveniente, a convicção era tão poderosa e íntima que o tempo presente me parecia ser o melhor, e provavelmente o único no qual eu não ousava pôr de lado tal questão. Foi da visão da verdade sobre mim mesmo, do meu estado como uma criatura caída e alienada de Deus, sem poder reivindicar a misericórdia divina, mas a sua absoluta disposição, que a minha alma fugia e estremecia ao pensar em contemplar tal situação. Assim, aquele que pratica o mal, como fazem continuamente todos os homens irregenerados, odeia a luz da verdade, não procura vir a ela, porquanto a luz reprova os seus atos e revela-lhe os seus justos merecimentos, de acordo com João 3:20. Algum tempo antes eu tivera muito empenho, conforme pensava, para submeter-me à soberania de Deus. No entanto, entendi mal e não imaginava que ver e ser experimentalmente sensível a esta verdade, a qual agora minha alma muito temia e tremia, era exatamente a atitude de alma que eu tão ardentemente havia desejado. Sempre havia esperado que quando eu atingisse aquela humilhação que supunha ser necessário para preceder a fé, não seria justo que Deus então me rejeitasse. Mas agora eu via que reconhecer-me espiritualmente morto e destituído de toda bondade estava muito distante de qualquer bondade que houvesse em mim, e que, ao contrário, minha boca seria para sempre fechada pela minha verdadeira condição, pois parecia-me espantoso ver a mim mesmo e a meu relacionamento com Deus, eu como um pecador e criminoso e ele como um juiz e soberano, como seria para uma pobre e trêmula criatura arriscar-se a descer por algum profundo precipício. Assim sendo, adiava aventurar-me às mãos de Deus e buscava melhores circunstâncias para fazê-lo, tais como, se eu ler 1 ou 2 passagens bíblicas, ou orar primeiro, ou fizer algo dessa natureza, ou então adiar minha submissão a Deus com uma objeção, dizendo que não sabia como submeter-me a Ele. Mas a verdade era que não percebia qualquer segurança em atirar-me nas mãos de um Deus soberano, nem podia reivindicar qualquer coisa melhor do que a condenação. Após um tempo considerável passado em exercícios e aflições similares, certa manhã, enquanto caminhava num local solitário, de repente vi que todas as minhas artimanhas e projetos para efetuar ou procurar livramento e salvação por mim mesmo eram coisas inteiramente inúteis, e fui trazido a uma posição em que me achava totalmente perdido.
Muitas vezes antes havia pensado que as dificuldades em meu caminho eram muito grandes, mas agora percebia sob outra e muito diferente luz que para sempre me seria impossível fazer qualquer coisa que me ajudasse ou libertasse. Então pensei em acusar a mim mesmo, no sentido que não fizera mais, não me engajara mais, enquanto tivera oportunidade, pois agora parecia-me como se a oportunidade de fazer algo tivesse terminado e ido para sempre. Mas de pronto percebi que ter feito mais do que eu já fizera em nada teria me ajudado, pois fizera todos os apelos possíveis que poderia ter feito por toda a eternidade e todos foram vãos. O tumulto que antes tinha estado em minha mente agora se aquietara, e senti-me um tanto aliviado daquela aflição que sentira quando lutava contra a visão de mim mesmo e da soberania divina. Eu tinha a maior certeza de que, por mais que eu fizesse, o meu estado de alma continuaria miserável para sempre, e admirei-me que nunca tivesse percebido isso antes. Enquanto permaneci nesse estado, minhas noções sobre os meus deveres eram bem diferentes daquilo que nutria em tempos passados. Antes, quanto mais cumpria meus deveres, mais difícil achava que seria para Deus rejeitar-me, ainda que ao mesmo tempo eu confessasse e pensasse que percebia não haver qualquer bondade ou mérito em meus deveres. Agora, porém, quanto mais orava ou fazia qualquer dever, mais via que estava endividado com Deus, por Ele permitir-me pedir por misericórdia, pois notava que o egocentrismo tinha me levado a orar e que nunca tinha orado uma vez sequer, motivado por qualquer respeito para com a glória de Deus. Agora percebia que não havia qualquer conexão necessária entre as minhas orações e a concessão da misericórdia divina, que elas não colocavam sobre Deus a mínima obrigação de conferir-me a sua graça, e que não havia mais virtude ou bondade nelas do que em tentar remar com as mãos, a comparação que naquele momento tinha em mente. E isso porque não eram feitas motivadas por qualquer amor ou consideração para com Deus. Percebi que vinha acumulando as minhas devoções diante de Deus, jejuando, orando e etc., fingindo ou algumas vezes realmente pensando que visava a glória de Deus, quando de fato eu não a buscava, mas somente a minha própria felicidade. Vi que, como nunca tinha feito qualquer coisa por Deus, não tinha reivindicação alguma em qualquer coisa dele, a não ser a perdição por conta da minha hipocrisia e escárnio. Oh, quão diferentes pareciam agora os meus deveres do que costumavam parecer. Costumava atribuir-lhes pecado e imperfeição, mas isso acontecia somente por causa dos pensamentos vagos e vãos que os acompanhavam, e não por causa da falta de consideração por Deus, pois isto eu achava que tinha. Mas quando vi claramente que nada considerava a não ser meus próprios interesses, então meus deveres pareceram-me um vil escárnio a Deus, uma autoadoração e um caminho recoberto de mentiras. Notei que algo pior do que meras distrações tinha acompanhado os meus deveres, pois tudo não passava de autoadoração e um horrendo abuso a Deus. Prossegui nesse estado mental desde sexta-feira pela manhã até a noite de sábado, 12 de julho de 1739, quando eu novamente caminhava naquele mesmo lugar solitário onde fui levado a ver-me como perdido e desamparado. Ali, num lamentoso estado melancólico, estava tentando orar, mas descobri que meu coração não queria envolver-se em oração ou cumprir qualquer outro dever. Agora havia sumido minha preocupação anterior, meus exercícios e afetos religiosos. Pensei então que o Espírito de Deus havia me deixado totalmente. Porém, eu não me sentia angustiado,
mas sentia-me desconsolado, como se nada no céu e na terra me pudesse fazer feliz. Tendo assim estado me esforçando a orar por quase meia hora, embora, como pensei, isso fosse muito estúpido e insensato, então, quando caminhava num bosque espesso e escuro, uma glória indizível pareceu-me ter aberto os olhos e a compreensão de minha alma. Não estou falando de qualquer esplendor externo, porquanto não vi tal coisa, e nem quero referir-me a qualquer imaginário corpo de luz em algum lugar no terceiro céu ou a qualquer coisa desta natureza. Foi, na verdade, uma nova compreensão ou uma visão interior que tive de Deus, tal como nunca tivera antes, nem ainda qualquer coisa que tivesse a mínima aparência desta compreensão. Permaneci quieto, admirado e maravilhado. Eu sabia que nunca antes percebera qualquer coisa comparável com aquilo em excelência e beleza. Foi algo totalmente diferente de todas as noções que tivera sobre Deus ou das coisas divinas. Não recebi compreensão particular de qualquer das pessoas da Trindade, quer o Pai, o Filho ou o Espírito Santo, mas parecia-me estar contemplando a glória divina. Minha alma rejubilou-se com uma alegria indizível por contemplar tal Deus, um tal divino e glorioso ser, e interiormente sentia-me deleitado e satisfeito pelo fato de que Ele seria Deus sobre tudo e para todos sempre. Minha alma estava tão cativada e deleitada com a excelência e amabilidade e grandeza e outras perfeições de Deus, e estava tão absorvida nele que eu não pensava, conforme lembro, acerca de minha própria salvação, e mal refletia que existia tal criatura como eu. Foi assim que Deus, eu creio, trouxe-me a uma disposição de todo o coração de exaltá-lo, de entronizá-lo e de suprema e finalmente visar sua honra e glória como Rei do Universo. Continuei nesse estado de alegria, paz e admiração até quase escurecer sem qualquer sensível abatimento. Então comecei a pensar e a examinar o que eu tinha percebido. Senti-me docemente sereno por toda a noite que se seguiu. Sentia-me em um mundo novo e tudo ao meu redor aparecia como um aspecto diferente do que aparecera antes. Foi nesse tempo que abriu-se para mim o caminho da salvação, com tal sabedoria, conveniência e excelência infinitas que cheguei a admirar-me de ter pensado de qualquer outra maneira a respeito da salvação. E admirei-me que não tivesse desistido mais cedo de minhas próprias astúcias e acedido a esse amorável, bendito e excelente caminho. Se eu tivesse sido salvo através de meus próprios deveres ou por qualquer outro meio que tivesse inventado antes, agora toda a minha alma teria rejeitado tais meios. Admirei-me que o mundo inteiro não percebia e nem acedia ao verdadeiro caminho da salvação, totalmente baseado na justiça de Cristo. A doce satisfação do que eu então senti prosseguiu comigo por diversos dias, quase constantemente, em maior ou menor intensidade. Eu não podia senão regozijar-me docemente em Deus quando me deitava ou me levantava. No domingo seguinte senti algo do mesmo tipo, embora não tão poderoso quanto antes. Mas não muito depois fui novamente envolvido por trevas e grande agonia, contudo não no mesmo desespero que sentia quando soube convicção. Eu era culpado, estava temeroso e envergonhado para vir a Deus e muitíssimo pressionado por um forte senso de culpa, mas não demorou muito para que sentisse verdadeiro arrependimento e regozijo em Deus novamente. No início de setembro fui para a universidade, no Yale College, e me inscrevi ali, mas com algum grau de relutância, temendo que ali não seria capaz de levar uma vida estritamente piedosa em meio a tantas tentações. Depois disto, antes que começasse as aulas,
agradou a Deus visitar-me com mais claras manifestações de si mesmo e de sua graça. Estava passando algum tempo em oração e autoexame quando o Senhor, por sua graça, resplandeceu de tal maneira em meu coração que desfrutei da plena certeza do seu favor. Minha alma foi indizivelmente refrigerada pelos divinos e celestiais prazeres. Foi especialmente nesta ocasião, assim como em algumas outras, que diversas passagens da Palavra de Deus abriram-se para minha alma com clareza, poder e doçura divinos, ao ponto de me parecerem notavelmente preciosas, com clara e certa evidência de serem elas a Palavra de Deus. Desfrutei de considerável dulçor na religião durante todo o inverno que se seguiu. Em janeiro de 1740, houve um grande surto de sarampo na universidade e eu, que apanhei a doença, voltei para casa em Haddam. Mas alguns dias antes de ter ficado doente, sentia-me muito desamparado e minha alma lamentava deveras a ausência do Consolador. Parecia-me que todo o consolo se fora para sempre. Orava e clamava a Deus, mas não achava consolo e alívio. Mas através da benignidade divina, uma noite ou duas antes de cair doente, enquanto caminhava sozinho por um lugar bem retirado, ocupado em meditação e oração, desfrutei de uma doce e refrescante visita vinda do alto, de tal modo que minha alma foi soerguida bem acima dos temores da morte. De fato, eu mais desejei a morte do que a temi. Oh, quão refrescante foi aquele período, mais do que todos os prazeres e delícias que a terra pode oferecer. 1 ou 2 dias depois de ter sido tomado pelo sarampo, estive muito doente, de tal modo que quase desesperei da vida, mas não tive temores angustiosos da morte. Mediante a bondade divina, logo me recuperei. Todavia, devido ao árduo estudo e a estar muito exposto a interrupções como aluno do primeiro ano do curso, tinha pouco tempo para os meus deveres espirituais e minha alma com frequência chorava por necessidade de mais tempo e oportunidade para estar a sós com Deus. Na primavera e no verão seguintes, tive melhores oportunidades de descanso e obtive mais consolo na religião, embora minha ambição em meus estudos prejudicasse bastante o vigor e as atividades de minha vida espiritual. Entretanto, usualmente ocorria comigo que na multidão de meus pensamentos íntimos, o conforto de Deus deleitava principalmente a minha alma. Estas eram minhas maiores consolações dia a dia. Certo dia, penso que foi em junho de 1740, caminhei até uma considerável distância da universidade. Ficando sozinho nos campos e em oração, encontrei tão indizível doçura e deleite em Deus que pensei que se tivesse de continuar neste mundo maligno, eu gostaria de estar sempre ali para contemplar a glória de Deus. Minha alma amava ternamente a humanidade inteira e anelava extraordinariamente que todos desfrutassem do que eu desfrutava. Parecia ser uma pequena semelhança do céu. Em agosto, fiquei com a saúde tão abalada por muita aplicação aos estudos que fui aconselhado por meu professor a voltar para casa, desprendendo a minha mente dos estudos tanto quanto pudesse, pois havia me tornado tão débil que comecei a cuspir sangue. Aceitei o conselho dele e esforcei-me para pôr de lado os meus estudos. Pelo fato de estar em um péssimo estado de saúde, contemplei a morte face a face. Ao Senhor agradou dar-me renovadamente um doce prazer e senso das coisas divinas. Particularmente, a 13 de outubro, fui divinamente consolado e ajudado nos preciosos deveres da oração secreta e do autoexame, e minha alma deleitou-se no Deus bendito, e da mesma forma a 17 de outubro.
18 de outubro. Durante minhas devoções matutinas, minha alma sentiu-se extremamente terna e lamentei amargamente minha grande pecaminosidade e vileza. Nunca antes tinha tido um senso tão pungente e profundo da natureza odiosa do pecado como nesta ocasião. Minha alma foi notavelmente envolvida pelo amor a Deus e tive um vívido senso do amor de Deus por mim. Este amor e esperança, nesta ocasião, lançaram fora o temor. Dia do Senhor, 19 de outubro. Pela manhã senti minha alma faminta e sedenta de justiça, enquanto contemplava os elementos da ceia do Senhor e meditava que Jesus Cristo agora era revelado diante de mim como crucificado. Minha alma encheu-se de luz e amor, de tal modo que quase estive num êxtase, enquanto meu corpo estava tão fraco que quase não podia ficar em pé. E ao mesmo tempo senti uma extrema ternura e o mais ardente amor para com toda a humanidade, de tal maneira que minha alma e todas as minhas energias, por assim dizer, pareciam derreter-se em ternura e doçura. 21 de outubro. Tive experiência da bondade de Deus em derramar de seu amor em meu coração, dando-me deleite e consolo em meus deveres religiosos, e durante todo o resto da semana minha alma parecia atarefada nas coisas divinas. Agora eu tanto ansiava por Deus e por ser liberto do pecado, que quando senti que estava me recuperando e pensei que deveria voltar à universidade, a qual tinha se mostrado tão prejudicial aos meus interesses espirituais no ano anterior, não pude senão ficar preocupado e preferiria morrer, pois afligia-me pensar em afastar-me de Deus. Mas antes de voltar, desfrutei de várias outras ocasiões doces e preciosas de comunhão com Deus, particularmente a 30 de outubro e 4 de novembro, nas quais minha alma desfrutou de indizível consolo. Voltei à universidade em cerca de 6 de novembro, e pela bondade de Deus senti o poder da religião quase diariamente pelo espaço de 6 semanas. 28 de novembro. Na minha devoção noturna, apreciei preciosas descobertas sobre Deus e fui indizivelmente confortado pela passagem de Hebreus 12, de 22 a 24. Minha alma desejava alçar voo até ao paraíso de Deus. Anelei conformar-me com Deus em todas as coisas. Um dia ou dois depois, muito me alegrei com a luz da face de Deus na maior parte daquele dia, e minha alma descansou em Deus. 9 de dezembro. Senti-me em um confortável estado de espírito a maior parte do dia, mas sobretudo durante minhas devoções vespertinas, quando a Deus agradou assistir-me e fortalecer-me maravilhosamente, de tal modo que pensei que coisa alguma jamais me afastaria do amor de Deus em Cristo Jesus, meu Senhor. Oh, uma hora com Deus ultrapassa infinitamente todos os prazeres e deleites deste mundo terreno. Aproximando-se a parte final de janeiro de 1741, fiquei mais frio e embotado na religião por causa de minha velha tentação, a ambição nos meus estudos. Mas devido à vontade divina, um grande e generalizado despertamento propagou-se pela universidade já nos fins de fevereiro, pelo qual fui muito estimulado e engajei-me mais abundantemente na religião. A seguir, o motivo pelo qual Brainerd foi expulso da universidade. Explicação de Jonathan Edwards. Esse despertamento ocorreu no começo daquele notável movimento religioso que então prevaleceu pelo país inteiro, do qual o Yale College compartilhou largamente.
Durante 13 meses a partir desse tempo, Brainerd manteve um diário constante com um relato minucioso do que aconteceu dia após dia, perfazendo 2 volumes de manuscritos. Mas quando jazia em seu leito de morte, deu ordens, que eu desconhecia até depois de sua morte, para que esses 2 volumes fossem destruídos, inserindo uma nota no começo dos manuscritos seguintes, dizendo que um exemplar de sua maneira de viver durante todo aquele período se acharia nas primeiras 30 páginas seguintes, terminando a 15 de junho de 1742, exceto que agora ele seria mais refinado de algumas imprudências e fervores intoleráveis do que antes. Uma circunstância na vida de Brainerd que muito ofendeu aos diretores da universidade e ocasionou sua expulsão é necessário que seja narrada aqui. Durante o despertamento na universidade, houve vários estudantes religiosos que se associaram para diálogo e assistência mútua em questões espirituais. Os participantes costumavam abrir o coração livremente um para o outro, como amigos especiais e íntimos, e Brainerd fazia parte do grupo. Sucedeu certa vez que ele e mais 2 ou 3 desses amigos íntimos estavam juntos no salão depois que o Sr. Wiltshire, um dos professores, tinha orado na presença dos alunos e nenhuma outra pessoa permanecia no salão exceto Brainerd e seus companheiros. Tendo o Sr. Wiltshire se mostrado incomumente patético em sua oração, um dos amigos de Brainerd na ocasião perguntou-lhe o que pensava sobre o Sr. Wiltshire, e Brainerd respondeu: "Ele não tem mais graça do que esta cadeira." Um dos primeiranistas, que no momento estava perto do salão, embora não no interior do mesmo, ouviu por acaso estas palavras. Ainda que esta pessoa não tivesse ouvido qualquer nome mencionado e não soubesse quem fora assim censurado, informou a certa mulher na cidade, sem dizer-lhe ser sua própria suspeita que Brainerd dissera aquilo acerca de um dos diretores da universidade. Ela então contou ao reitor, e este mandou chamar o primeiranista e fez-lhe indagações. O aluno disse ao reitor as palavras que ouvira Brainerd proferir e informou-o quem estivera no salão com Brainerd naquela ocasião. Com base nisto, o reitor mandou chamá-los, e eles foram muito relutantes em prestar informações contra seu amigo, acerca daquilo que consideravam como uma conversa particular, mormente porque ninguém, senão eles, tinha ouvido ou sabia acerca de quem Brainerd havia dito aquelas palavras. Contudo, o reitor compeliu-os a declarar o que ele dissera e acerca de quem falara. Brainerd considerou-se muito maltratado na administração da questão, achou que ela fora injuriosamente extorquida dos seus amigos e então injustamente lhe foi requerido, como se fosse culpado de algum crime aberto e notório, fazer uma confissão pública e humilhar-se diante de toda a universidade por aquilo que dissera apenas em conversa particular. Não concordando com esta exigência e tendo ido a uma reunião em New Haven, embora proibido disso pelo reitor, e também tendo sido acusado por uma pessoa de haver dito acerca do reitor que admirava-se que o reitor não esperasse cair morto por haver multado os estudantes que seguiram com o Sr. Tennant até Milford, embora não houvesse qualquer prova disso, e Brainerd sempre disse que não se lembrava de jamais ter falado qualquer coisa com aquele propósito. Por causa dessas coisas, Brainerd foi expulso da universidade. Até onde as circunstâncias e exigências daquele dia poderiam justificar tão grande severidade por parte dos diretores da universidade, não tentarei determinar, pois o meu alvo não é trazer opróbrio sobre as autoridades da universidade, mas apenas fazer justiça à memória de uma pessoa que foi eminentemente um daqueles cuja memória é abençoada. O leitor perceberá na sequência, particularmente sob as datas de 14 e 15 de setembro de 1743,
quão cristã foi a maneira que Brainerd conduziu-se no tocante a essa questão. Ainda que ele sempre, enquanto viveu, julgou-se maltratado na administração desta questão, tendo sofrido por isso. Sua expulsão deu-se no inverno de 1742, estando ele no terceiro ano da universidade.